Bem-vindos à aula sobre modelos compartimentais para dinâmica de transmissão de microparasitas. Então, apenas fazendo uma recordação, nós vimos na aula anterior o princípio de ação de massas e o termo importante do princípio de ação de massas é o termo de transmissão que aparece nas equações dos modelos compartimentais que nós vamos ver nessa aula. Então, o termo de transmissão ele é composto por três componentes, né? Um deles é a taxa de contatos entre os indivíduos na população. Essa é uma taxa de contatos potencialmente infectantes, o número de suscetíveis e o número de infectados, o número ou densidade, né, de suscetíveis e de infectados. Nós vimos na aula anterior uma série de possíveis modelos compartimentais. Nessa aula nós vamos estudar o modelo SS, um modelo desse tipo, e o modelo SIR. Dois parâmetros muito importantes na modelagem de doenças infecciosas em populações são a força de infecção, que em geral é denotada por lambda, e a taxa de contatos, que é denotada por beta. Então, lambda seria uma taxa de infecção per capita ou uma taxa per capita em que indivíduos suscetíveis adquirem infecção por unidade de tempo. E relacionado ao lambda, nós temos o beta, que é a taxa per capita de contatos potencialmente infectantes. Então, o lambda e o beta estão diretamente relacionados e há algumas maneiras de fazer a modelagem do lambda em relação ao beta. Quando nós assumimos um termo de transmissão que é conhecido como densidade dependente, o lambda é modelado como sendo beta, que é a taxa de contatos potencialmente infectantes, que multiplica o número ou a densidade de infectados. Nesse caso, o termo de transmissão seria do tipo beta-SI. Quando nós utilizamos um modelo que é conhecido como frequência dependente, a força de infecção é modelada como sendo beta que multiplica I sobre N, onde N é o tamanho total da população, né? E o termo de transmissão seria beta SI sobre N. I sobre N, portanto, seria a fração de infectados. Então, a diferença entre o termo de transmissão densidade dependente e o frequência dependente é que o termo de transmissão densidade dependente depende do número absoluto de infectados e o frequência dependente depende da fração de infectados. E adotar uma ou outra maneira de modelar o termo de transmissão pode ter a ver com qual termo é o mais adequado no caso que está sendo modelado. Se a doença depende do número absoluto de infectados, é mais conveniente utilizar um termo desse tipo, beta-SI. E se for uma doença de transmissão direta por contato um a um, em que a fração de infectados é o que importa, então a gente pode utilizar um termo do tipo beta-SI sobre N. Além dessas duas maneiras de modelar o termo de transmissão, há outras alternativas que são mencionadas nessa referência que está apresentada na lista de referências no final dessa aula. Então, agora olhando o modelo SS sem dinâmica vital, ou seja, sem natalidade e sem mortalidade. Então, nós teremos um compartimento de suscetíveis. Esses suscetíveis se infectariam a uma taxa lambda e depois os infectados ficariam infectados durante um certo tempo, que seria o período infeccioso. Depois do período infeccioso, voltariam a ser suscetíveis. Essa taxa lambda, nesse caso aqui, nós estamos modelando como sendo beta I sobre N, e, portanto, a passagem, né, a variação de suscetíveis ao longo do tempo, através da passagem por infecção, ficaria descrita no modelo dessa forma, menos beta SI sobre N. É menos porque está saindo, né, é um certo número de infectados, de suscetíveis que estão se infectando e, portanto, saindo do compartimento suscetíveis, né? E se nós levarmos em conta que alguns infectados estão se recuperando a uma taxa gama, nós teremos mais gama I, né, que é a taxa de retorno aqui de alguns infectados que voltam a ser suscetíveis. A equação diferencial para os infectados, DI dt, depende do termo de transmissão, então são aqueles suscetíveis que se infectam, beta-SI sobre N, por unidade de tempo, né, e menos gama I, que são os infectados que se recuperam. O gama, portanto, é uma taxa de recuperação e que pode ser aproximada pelo inverso do período infeccioso. Ou seja, quanto maior o período infeccioso, menor a taxa de recuperação, e quanto menor o período infeccioso, maior a taxa de recuperação. Então, é isso que está escrito aqui. Bem,
Analisando esse modelo, nós podemos estudar os pontos de equilíbrio S estrela e I estrela. Então, basta igualar as duas equações diferenciais a zero nos pontos de equilíbrio. E aí nós teremos que as duas equações elas são idênticas a menos de uma troca de sinal, né? Se nós colocarmos o I estrela em evidência, nós vamos verificar que nós temos um termo do tipo beta S sobre N menos gama, que pode ser igual a zero, ou o I é igual a zero. Se o I no equilíbrio for igual a zero, a gente não tem doença. E se o beta S sobre N menos gama for igual a zero, é uma situação em que nós temos doença. S sobre N no equilíbrio é a fração de suscetíveis no equilíbrio, que nós vamos chamar aqui de X estrela. Então, se nós resolvermos essa equação aqui, né, beta x estrela menos gama igual a zero, nós vamos ter essa solução. A proporção de suscetíveis no equilíbrio seria igual a gama sobre beta. Nós vimos na aula anterior que a razão de reprodução efetiva, R, quando a doença está em equilíbrio na população, ela deve ser igual a 1. E essa razão R é R0 que multiplica a fração de suscetíveis no equilíbrio. Portanto, nós podemos estimar o R0 como sendo, se R0 que multiplica a fração de suscetíveis no equilíbrio é igual a 1, nós podemos estimar o R0 como sendo o inverso da fração de suscetíveis no equilíbrio. Então, como a fração de suscetíveis no equilíbrio é gama sobre beta, o R0 seria beta sobre gama. Se nós incluirmos no modelo SS a dinâmica vital, ou seja, natalidade e mortalidade, o modelo que nós acabamos de ver fica modificado. Aí nós teríamos uma entrada aqui por natalidade e nós podemos supor que aqueles que nascem suscetíveis. No modelo, então, nós incluiríamos uma função de natalidade, esse A de t, né, seria essa entrada aqui, e podemos também incluir uma taxa de mortalidade suscetíveis e uma taxa de mortalidade nos infectados. Então, a equação para suscetíveis ficaria o termo de natalidade menos beta-Si sobre N, que seria o termo de infecção, mais gama-I, que é o termo de recuperação, e menos μS, que seria o termo de mortalidade. Então, é a taxa de mortalidade que multiplica os suscetíveis. E a equação diferencial para os infectados ficaria beta-Si sobre N, que é o termo de infecção, menos gama-I, que é o termo de recuperação, então são infectados se recuperando e voltando a ser suscetíveis, e menos gama-I, que aí seria o termo de mortalidade. Nós podemos então analisar os pontos de equilíbrio, né? Mas para isso nós podemos primeiro fazer uma suposição de que a população poderia ficar estável ao longo do tempo, então o n de t seria igual a n, né, uma constante. O n de t, nesse caso, como modelo SS, seria a soma de suscetíveis mais infectados. Para que n de t seja constante, o dn de t tem que ser igual a zero. Só que como n é igual a s mais i, o dn dt é igual a ds dt mais di dt. Se nós fizermos isso somando, portanto, as duas equações ds dt mais di dt, né, nós vamos notar que o a de t tem que ser escrito dessa forma, μs mais μn. Desculpe, μs mais μi, ou seja, igual a μn. E aí nós podemos substituir aqui no a de t o μn, né? E aí o que a gente nota? Que a equação de infectados é beta-Si sobre n menos gama-i menos μi. Como nós vamos ter μn e menos μs, como n menos s é igual a i, isso aqui μn menos μs seria equivalente a μi, né? E aí as duas equações ficariam idênticas a menos de uma troca de sinal. Para achar o ponto de equilíbrio, basta igualar o ds dt igual a zero e o di dt igual a zero em S estrela e I estrela, que são os pontos de equilíbrio. Nós podemos colocar a fração o número de infectados no equilíbrio em evidência, que é o I estrela. E aí nós vamos ter duas equações idênticas a menos de uma troca de sinal. Então aqui vai ficar menos beta S sobre N mais Mi mais gama. E aqui ficaria beta S sobre N menos Mi mais gama, né? Se nós definirmos a fração de suscetíveis no equilíbrio como sendo S estrela sobre N, nós podemos resolver aqui essas equações e a solução vai ser que a fração de suscetíveis no equilíbrio é igual a Mi mais gama sobre beta. E como R0 no equilíbrio pode ser aproximado pelo inverso da fração de suscetíveis no equilíbrio, né? O R0 vai ser beta sobre Mi mais gama.
Se nós rodarmos o modelo SS, né, numa simulação, essa aqui é uma simulação numérica, aqui nós começamos com um certo número de suscetíveis e um número pequeno de infectados, dependendo dos valores dos parâmetros beta e gama e mi, né, nós vamos ter uma situação desse tipo, né? O número de suscetíveis começa a diminuir e o número de infectados vai aumentando, até que o número de infectados estabiliza num certo patamar e o número de suscetíveis estabiliza num outro patamar. Então, qual vai ser esse patamar depende das taxas, né? Das taxas beta, gama e mi. Agora nós vamos ver o modelo compartimental SR. Então a diferença é que os suscetíveis se infectam e depois de um tempo eles passam pelo período infeccioso e se recuperam, né? Então a infecção por uma taxa lambda, né, que é a força de infecção, a recuperação com uma taxa gama, né? Então eles se recuperam e se tornam recuperados ou imunes. E aí permanece nesse compartimento. Nós podemos adicionar aqui o efeito da vacinação, aí nós teríamos uma taxa de suscetíveis que são vacinados e são transferidos aí para esse compartimento de recuperados ou imunes. E além disso, a gente pode incluir a natalidade e a mortalidade em todos os compartimentos. No caso com vacinação, as equações ficariam escritas dessa forma, né? O DSDT teria a taxa de natalidade, que é o μn, o termo de infecção, que é o menos beta-Si sobre n, menos μs, que seria a taxa de mortalidade, e aqui nós teríamos uma taxa adicional ni, que seria a taxa de vacinação, então seria menos NiS. Esses vacinados são transferidos aqui para o compartimento de recuperados ou imunes, que é o R. Então vai aparecer na equação do DRDT o NiS. A equação para os infectados fica beta-Si sobre n, então é o termo de transmissão, menos gama-I, que é o termo de recuperação, e menos mi-I, que é o termo de mortalidade. Então, aqui nos imunes, nós vamos ter aqueles que são vacinados, NiS, né, que são transferidos de S para R, os que são transferidos de I para R, que é gama-I, e menos o termo de mortalidade, que é menos mi-R. Né? Se nós excluirmos a vacinação, a gente excluiria, portanto, esses termos que têm a taxa Ni, a equação fica escrita dessa forma aqui. Então, seria só retirar o menos NiS da equação de S e o NiS da equação de R. Né? Aí nós podemos estudar aqui os pontos de equilíbrio para o modelo sem vacinação. Né? Se nós pegarmos a equação para os infectados, nós podemos colocar o número de infectados no equilíbrio em evidência. Vai ficar beta S sobre N menos mi mais gama. E como S sobre N é a fração de suscetíveis no equilíbrio, nós vamos ter que a fração de suscetíveis no equilíbrio vai ser mi mais gama sobre beta. E como R0 pode ser calculado como o inverso da fração de suscetíveis no equilíbrio, então bastaria inverter aqui e nós teríamos que o R0 seria igual a beta sobre mi mais gama. Então essa é a razão de reprodução básica no modelo SR, que é idêntica ao que nós acabamos de ver no modelo SIS. Opa. Então no modelo SR nós temos uma certa quantidade de suscetíveis, nós podemos colocar uma quantidade pequena aqui de infectados, e aí o que vai acontecer é que o número de suscetíveis começa a diminuir, o número de infectados vai aumentando, né? E à medida que os infectados vão se recuperando, a gente vai tendo aumento do número de recuperados, que está aqui em preto. Né? Aqui nós podemos notar que depois de um certo tempo os três compartimentos, né, entram em equilíbrio e que a curva do número de infectados pode seguir esse formato aqui que se parece com a curva epidêmica que nós vimos na aula anterior. Qual que vai ser a quantidade de suscetíveis infectados recuperados no equilíbrio? Isso vai depender também das taxas envolvidas no modelo. Né? Em vídeos separados, nós vamos ver essas deduções dos pontos de equilíbrio do modelo SS com dinâmica vital e do modelo SR com dinâmica vital. Então, apenas para finalizar, nós vimos que um dos parâmetros importantes é a taxa de contatos potencialmente infectantes. Essa taxa de contatos ela leva em conta dois componentes básicos. Né? Um deles é a rede de contatos, então é a estrutura de contatos entre indivíduos na população. Então, aqui é como se nós tivéssemos vários indivíduos interagindo na população. As flechinhas aqui indicam os links, né, os contatos entre esses indivíduos. Então, o beta, ele contempla tanto
a estrutura de contatos entre os indivíduos na população e também leva em conta a probabilidade de haver infecção caso haja um contato entre um suscetível e um infectado. Então, algumas referências aqui interessantes sobre essa aula. Essa referência que eu mencionei durante a aula do McCallum, Barlow e Rone, que descreve alguns termos de transmissão. Então é isso, obrigado e até a próxima.